Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. No programa passado, nós falamos sobre um livro de uma cientista, de uma médica, que é esse livro sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. E ela desenvolveu um método muito interessante para a nossa vida em todos os estágios da nossa vida. Por ela acompanhar tanto essa fase terminal de pessoas de diversas religiões, e esse livro é um livro científico, é um livro que aborda a questão emocional, mas não focada na religião. E ela chegou à conclusão que, tanto para o paciente, no caso do doente, a pessoa que está com a doença prestes a desencarnar, numa doença terminal, como a família, os dois núcleos precisam de apoio, precisam de ajuda. E ela fez um esquema muito interessante que nós vamos ver passo a passo esse esquema. Se chama, o esquema dela os estágios da morte, que cada degrau desse esquema serve para qualquer situação da nossa vida, qualquer perda, qualquer frustração da nossa vida. Então ela chegou à conclusão que a primeira coisa que acontece é o momento do choque. Tem a notícia, a pessoa desencarnou, a pessoa perdeu alguma coisa. A notícia que nos dá uma sensação de impotência, que alguma coisa foi-se. E ela diz que nesse primeiro momento, que é o momento da notícia, que é o momento do choque, que a pessoa fica em choque e fala, não acredito. Ela fica tipo, como assim? E as pessoas vão falando, é como se não conseguisse escutar aquela situação, aquela notícia. A segunda fase que ela fala é a fase da negação, que a pessoa se nega a aceitar aquela situação. Quantas vezes nós negamos a aceitar as expiações da vida, as provas que nós temos que concluir na nossa vida? E essa negação é um momento de muita dor, porque quanto mais a gente nega, mais a gente sofre, porque a nossa negação não traz de volta a pessoa querida. A nossa negação não traz de volta o desejo da vida continuar à nossa maneira. Então, esse momento de negação, que a gente fala, não é possível, não acredito, não pode ser, que a gente se nega a encarar os fatos, a raciocinar, a pensar, é um momento de muita dor. E às vezes, esse momento de negação, ele está alicerçado em culpas. Muitas vezes a pessoa fala, o fulano morreu, não pode ser. Puxa, mas eu não consegui falar para ele isso. Eu deveria ter feito aquilo. E aí a pessoa entra nesse desespero e isso aí nos deixa paralisado. Um outro estágio que ela fala, que é o momento da raiva, que é o momento que a gente fica muito zangado. Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo e não com o outro? E aí, nesse momento que a gente sofre, porque nós estamos indo de encontro com a lei, com a proposta triangular de Jesus de amar a nós, a Deus e ao próximo. Ou seja, se fosse isso com o outro, com o filho do outro, ok, mas por que o meu? E essa raiva, quando as coisas acontecem conosco e nós não admitimos e ficamos com raiva, se perguntando por que comigo, por que não com o outro, nesse momento o sofrimento moral é muito forte, porque nós não estamos compreendendo as leis. Isso mostra o quanto nós somos individualistas, o quanto nós sofremos
com isso, porque isso também nos causa muita dor. Não significa que nós vamos banalizar a morte, banalizar o sofrimento. Absolutamente. É apenas para nós termos firmeza e queimar etapas de sofrimento. Um outro estágio que ela fala, que é o estágio da barganha. É aquele estágio, daquele anseio de querer recuperar alguma coisa perdida. Muitas vezes queremos barganhar através de encontrar os entes queridos pelo sonho, querer barganhar alguma coisa, mas aí a gente percebe que essa barganha já não faz mais sentido, porque o momento já passou. Eu tenho uma amiga que um determinado dia, ela e o marido eram médicos, eles trabalhavam no mesmo hospital, sendo que ele trabalhava num determinado departamento e ela trabalhava na emergência do hospital. E os dois saíram para trabalhar, mas antes ela teve que passar num outro hospital e tudo mais. E aconteceu um acidente com ele, um acidente no trânsito, e ele é levado para o hospital e ele desencarna. E ela está ali no hospital com aquela situação. E ela falou para mim que a maior dor dela, a maior situação dela é porque eles estavam brigados. Eles tinham brigado alguns dias antes e ela estava protelando uma reconciliação. E aquilo é que estava machucando ela. E ela falou, como eu queria poder falar para ele o meu arrependimento de ter ficado tantos dias ignorando, sendo indiferente, perdendo tempo com bobagens. Então, quando a gente não aproveita os momentos da vida, os momentos que estamos juntos com as pessoas, quando a lei as retiram da nossa caminhada, nós queremos barganhar um retorno, falar a palavra não dita, dar o abraço que se esqueceu de dar, que não quis dar naquele momento, mas a nossa barganha ela não tem sucesso. E nós sofremos com isso. O que a gente pode aprender? Vamos aproveitar os momentos da nossa vida. Porque o aqui e o agora, com essas pessoas que estão à nossa volta, não vamos perder a oportunidade de estarmos bem, tranquilos, porque não vai ficar nada pendente. Isso é que é importante. Um outro estágio que ela fala é o estágio justamente da depressão. Quando não se aceita, fica com raiva, nega, quer barganhar e percebe que tudo aquilo, todos aqueles desejos não podem ser realizados. E aí é o momento que cai, é o momento da depressão, é o momento que se sente infeliz, sozinho, desamparado, esquecido. E nesse momento é que tem que ter a certeza que nós jamais estaremos esquecidos. Porque aquele querido nosso que desencarnou, ele está sendo amparado no plano espiritual. E os nossos amigos espirituais estão ali do nosso lado, querendo nos fortalecer, querendo nos ajudar. Mas essa depressão, ela está muito alicerçada nesses estágios anteriores. Da raiva, da negação, de não querer compreender. E isso é um grande sofrimento. Todos esses estágios que nós estamos falando estão no livro dela, sobre a morte e o morrer, de uma forma mais técnica, mais psicológica, com determinados casos. Então eu estou falando assim de uma forma muito resumida e com as minhas palavras. Mas quem estiver passando por essa situação de sofrimento, por alguém ter desencarnado, ou sofrimento por perdas financeiras, perdas emocionais, perdas que nós não conseguimos lidar, que também passamos por esses estágios. Então, esse livro, ele nos auxilia a compreender que
na compreensão, nós queimamos essas etapas de sofrimento. Porque ela diz que depois vem um outro momento, que aí é o momento da aceitação. E na hora que nós entramos nesse momento de aceitação, a gente se torna quieto, sereno. Mas nós, o tempo inteiro, temos o livre-arbítrio, temos a razão, o bom senso, para queimar a etapa. A doutrina espírita nos fortalece tanto para isso. Então, na hora que a gente recebe as informações das perdas, de uma perda financeira, por exemplo, que nós só perdemos coisas. Nós perdemos dinheiro, nós perdemos chaveiro, guarda-chuva, livro, nós perdemos coisas. Pessoas, nós não perdemos. As pessoas se afastam temporariamente e há um reencontro no futuro. Mas, em qualquer situação, ou desse afastamento de pessoas, ou perda de coisas, se nós tivermos a consciência da imortalidade da alma, uma reflexão à luz da reencarnação, nós podemos sair desse estágio que ela fala, do choque, da negação, da raiva, da barganha, da depressão, e aquela informação nós irmos para a fase da, como ela coloca, da aceitação, que é o consentimento da razão. É quando a gente entende que nada acontece por acaso, que tudo tem um sentido, que a vida tem um sentido. O momento seguinte da aceitação, como ela diz, é o momento da resignação, que aí é o consentimento do coração, da emoção. A razão já compreendeu e agora acerena o nosso coração. É a hora que a gente sente a saudade, mas não sente o desespero. Que a gente sente a saudade, mas não dói, porque nós sabemos que vamos encontrar. Nós sabemos que faz parte de um planejamento da vida, o nascer e o partir. O próximo estágio que ela fala é o da serenidade. Como Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da vida, porque só há vida, a imortalidade da alma. E essa verdade nos liberta desse sofrimento tão grande e muitas vezes tão mesquinho e algumas vezes pautado na dor. Não significa que não vamos ter saudade, chorar de saudade, por que não? Então, no momento da saudade da pessoa que já partiu, então faça alguma coisa em homenagem. Vamos supor, seu filho desencarnou. Vamos supor que ele adorava macarronada. Então, naquele dia que você está com saudade, faça uma bela macarronada e fale para ele: meu filho, esta macarronada é em sua homenagem. E eu vou ofertar essa macarronada para os que sentem fome. E dê para as pessoas que estão com fome, para um asilo de idosos, para um abrigo de crianças. Reparta com as crianças. Eu tenho uma amiga que todo o aniversário do filho dela, ele gostava muito de festa, ela faz um grande bolo e ela vai em abrigos de crianças e ela reparte aquele bolo, mas com muita alegria. Um outro estágio que ele fala, que é o estágio da esperança. A esperança no futuro, a fé no futuro, da imortalidade e do reencontro. E o outro estágio é a fé raciocinada. Quando nós já raciocinamos sobre tudo isso e nós compreendemos o projeto divino, nós entendemos isto e temos a certeza que nós vamos encontrar com os nossos queridos, porque nós somos espíritos imortais. Continuem conosco no próximo programa e muita paz.